O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e o ex-presidente Michel Temer se reuniram ontem com o deputado federal do PSDB, Aécio Neves. Os líderes discutem uma possível fusão entre as siglas. Nas redes sociais, Baleia Rossi publicou uma foto do encontro e afirmou que as legendas têm uma ligação histórica e programática, além de sempre estarem juntos na defesa da democracia. O encontro acontece em meio ao temor dos tucanos de que o partido sofra com mais perdas e tenha dificuldade de receber verbas. Aécio já havia descartado a possibilidade de incorporar o PSDB ao partido do PSD, do Gilberto Kassab. Na ocasião, o deputado disse que os tucanos não estavam à venda. Uma nova reunião sobre a fusão entre MDB e PSDB deve acontecer na semana que vem em Brasília. Muito bem, eu lembro, meu querido João Belucci, aí quando reuniões do PSDB, quando o então governador Geraldo Alckmin fazia o discurso para todo o tucanato, dizendo o PSDB perto do povo e longe das benesses do poder, por isso que o PSDB se separou do MDB. E agora, depois dessa separação, parece que o PSDB acabou ficando pequenininho e está sendo incorporado ou pelo PSD ou pelo MDB. Na sua avaliação, o que teria acontecido para o partido que, segundo muitos, me permita, eu estou entre eles, mas não somos unanimidade, produziu as mentes mais brilhantes da administração pública, promoveu uma revolução na economia com a implantação do Plano Real e o fim da inflação, criou as agências reguladoras, acabou com instalou a privatização de rodovias, as 20 melhores rodovias do país estão no estado de São Paulo, e das linhas telefônicas. O que levou o PSDB a se transformar num partido anão, a ponto de estar sendo ameaçado de ser engolido por outros partidos? Será que não deixaram ter renovação de lideranças? Pois é, Capês, eu me alinho à sua tese de renovação de liderança. É possível apontar vários fatores para o PSDB e ainda assim a gente não cravar com certeza qual foi, porque não foi um ato único, foi uma sucessão. Mas me parece o caminho mais natural a fusão com o MDB mesmo. Especulou-se, já que ele é até de uma forma oriundo do MDB, especulou-se com o PSD do Kassab, acho que até seria, não agradaria, né, as lideranças tucanas, se não me engano, Rede também, falaram outros partidos, mas o mais alinhado assim seria o MDB. Agora, o PSDB foi sendo um partido que acabou sendo muito exitoso, né, devagar nas decisões, especialmente na oposição aos primeiros governos Lula. Vamos lembrar que o Lula orbitava ali no Congresso com menos de 20% de oposição, quando se esperava que o PSDB fizesse essa oposição. De alguma forma, acabou deixando um espaço, e vamos lembrar que o Lula governava com enorme tranquilidade, muito diferente do que ocorre hoje. Você tinha ali um boom de commodities, a mídia muito favorável ao Lula antes dos escândalos de corrupção. Tinha grandes fatores ali o ajudando economicamente e ele navegava em mares mais tranquilos, diferentes de agora. E quando a questão, como se chama... Você acha que o PSDB fazia uma oposição fraca? Fraca, o Lula. Não, tanto que não capitalizou sequer o impeachment da Dilma, o PSDB não conseguiu capitalizar. Ficou na figura do presidente da Câmara, que me fugiu o nome agora. Ninguém do PSDB capitalizou o impeachment da Dilma e foi nessas grandes questões o PSDB Dilma, foi se omitindo. que era o presidente, era o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, né? Ficou na figura dele, não teve ninguém do PSDB ali que se esperava que fosse a liderança. Logo depois da derrota do Aécio, ele aparecia como grande líder, mas logo com várias denúncias foi murchando. Também nos grandes temas, igual do Bolsonaro, o Lula ficou hesitando, depois acabou uma parte do lado do Lula. Aqui em São Paulo ficou exitoso, ficou temeroso, não sabia se apoiava o Ricardo Nunes ou não. Depois, quando foi, acabou ficando sem vereadores. E os vereadores do PSDB, sua maioria, foram agora para o MDB. Então, me parece o caminho natural que essa fusão com o MDB, infelizmente, agora que teve seus êxitos. O PSDB está na história, mas me parece que é um caminho, infelizmente, sem volta essa morte do PSDB, Capês. Agora, Maria Decarli, vamos falar de política, porque a administração tira o chapéu. Serra, o Alckmin, tira o chapéu. Agora, vamos falar de política. Sim. Será que o símbolo tucano... É porque tucano é uma ave solitária, né? Ela não está sempre sozinha, voando. Não dá ideia do individualismo um pouco no PSDB. Eu lembro que o Lula, na sua reeleição, primeira reeleição, estava sendo comido vivo com o escândalo do mensalão, dos jogos, dos bingos, das apostas. E o PSDB perdeu um tempão com o Alckmin brigando com o Serra para ver quem que ia sair candidato, dando tempo para o Lula se recuperar. Você acha que isso aí foi levando o PSDB a um enfraquecimento sucessivo
até se transformar num partido pequeno. Eu lembro também, só para completar, Maria de Carli, quando o Lula, condenado já pelo STJ, hein, expedido mandado de prisão, demorou quase mais de 24 horas para a Polícia Federal poder, porque estava a solidariedade dos partidos todo com ele ali. E o Aécio já queriam expulsar ele do partido logo de cara. O que você acha que aconteceu? Então, vocês anteriormente falaram em coisas interessantes, né? A questão da renovação, um partido que não soube se renovar. E nesse sentido eu pego carona um pouco com o que o João falou, que me remeteu a um livro que eu recomendo a todos quem estiver assistindo esse programa, leiam, porque vão entender muito do que está acontecendo atualmente no Brasil. Chama-se Biografia do Abismo, que é do Felipe Nunes, que fala justamente da mudança de campo da polarização no Brasil. Ele compara, antes o PSDB fazia parte da polarização, porque polarização sempre existiu. Atualmente a polarização, ela passou para um outro nível, ela transbordou a política. Ela virou uma polarização. Época o PSDB não achava ruim. Então, agora que ele está fora, ele acha ruim. Não, mas rapidão, só para eu... porque senão eu perco o raciocínio. Antes, quando tinha polarização política, era PSDB e PT, exatamente, que eles capitaneavam o debate político. Agora, o PSDB não soube renovar a linguagem, não soube entender o que é que o eleitorado queria, ficou em cima do muro, aquela coisa, e a gente sabe que atualmente, nos tempos que vivemos, a terceira via não tá tendo muito adeptos. O que vale é a polarização, e essa polarização afetiva. Então, vocês falaram aqui, a questão da falta de renovação de líderes, a perder um pouco nesse debate político, e os rachas internos, que foi mencionado aqui anteriormente. A gente sabe de brigas entre o Dória, na época, que era do PSDB, com o Aécio Neves, toda essa briga de ego foi uma questão que foi crucial para o partido não conseguir ter uma linha estratégica e de renovação e que fosse competitiva. É triste ver um partido que tem uma história tão ampla no Brasil, que, como dito aqui pelo Capês, foi responsável pela nossa salvação econômica em anos que havia cenários de hiperinflação, que o Brasil declarou moratória, que não conseguia pagar seus credores internacionais. Então, o Plano Real, capitaneado pelo PSDB, foi muito importante para a gente conseguir, né, ter uma certa ter a estabilidade econômica que tivemos a partir dos anos 90. Mas eu acredito que é uma soma de todos esses fatores, Capês, e, de fato, para ele conseguir sobreviver, vai ter que fazer uma junção aí com o MDB, né, não é mais o PSD. Eu acho que o PSD seria até mais estratégico, mas o MDB tem a ver, né? São partidos que acabaram tendo uma figura similar nos últimos anos de mais terceira via, dependendo dos ajustes políticos, indo mais para a direita ou ficando ali mais em cima do muro. Eu só acho, Maria de Carli, que não foi briga entre duas pessoas, ele foi rixa. Todo mundo contra todo mundo, acha, que nem aquele filme de faroeste. Foi, pode ser. E sobra para todo mundo, hein? Muito bem. Mas, minha querida Mônica Rosenberg, primeiro nós recebemos aqui um comentário do Jaime Nigri, que sempre participa conosco, ele está em Israel nesse momento, onde são 19 horas e 43 minutos. Ele fala: sim, Mônica, foi um milagre, mas também um trabalho do Serviço de Segurança de Israel, o Mossad, Shin Bet, que detectaram essas bombas colocadas, elas foram explodidas voluntariamente pelo Exército e por essa razão que não houve feridos. E também o Jaime está convidando, eu vou participar de um podcast hoje com atletas que jogaram futebol pelas Macabíadas, né, que é o campeonato esportivo do mundial da comunidade judaica, e eu estarei lá comentando sobre a questão do Oriente Médio. Mônica Rosenberg, mas o papo agora é PSDB. O que você acha do PSDB? O que aconteceu? O Tucano é uma ave com bico muito grande. Por que deu essa briga toda? Pois é, vamos lembrar como que o PSDB nasceu, né? E aí agora, né, nesse final de vida, nesses estertores, é muito triste para o Brasil ver isso acontecendo com um partido que veio com uma proposta de ser técnico e de ter um posicionamento mais moderado. Nós estamos precisando muito de posicionamentos moderados e não confundir isso com estar em cima do muro, né? A mania que a gente tem no Brasil de dizer, isentão, está em cima do muro. Mas, gente, assim, só está em cima do muro porque o muro está muito alto. Então, tem momentos que, se você não estiver em cima do muro, você não enxerga os dois lados. E nós precisamos entender que, às vezes, você nem é extrema-esquerda, nem é extrema-direita. Você pode, sim, criticar coisas de um lado e criticar coisas de outro. Isso não quer dizer ser isento. Mas não é isso que nós estamos vendo no PSDB hoje. O que nós estamos vendo é uma busca de articulação para se manter relevante. É triste. E aí eu me pergunto, por que o PSDB foi num partido tão grande? O MDB é hoje um partido grande, sólido, firmado. Por que ele não procura partidos menores onde ele pode ter o protagonismo dessa nova aliança
e, de alguma forma, voltar a ser cabeça, né? Voltar a dar as cartas. Mas não, eles se colocando no MDB vão ter que seguir a cartilha dos líderes que hoje já estão lá. Eu, olha, nunca fui tucana, mas acho muito triste. Muito bem. Raquel Galinatti. O presidente Marco Perillo, do PSDB, não estava na tal reunião entre, supostamente, as tratativas de fusão. Na realidade, ele acabou de dar uma declaração dizendo que nem PSD, nem MDB. O que ele tem como propósito seriam partidos menores, como o próprio Solidariedade ou Podemos, para que também rachas internos não ocorram. Houve sim um pequeno ruído, uma colidência quando se iniciaram tratativas com o PSD, do próprio Aécio Neves, incomodado com quem iria ter o protagonismo, ele ou o Rodrigo Pacheco. O próprio Podemos já fez a fusão do antigo PSC, então a gente tem outras alternativas, porque segundo o presidente do PSDB, Marconi Perillo, nem PSD, nem MDB. Ele me escutou, então. Fez o que eu sugeri, que ele vai em partidos menores. Parabéns, presidente. Não, Capesi, só um detalhe. A coisa que deixou mais claro a falta de rumo do PSDB foi a candidatura do Datena aqui em São Paulo, que foi uma coisa nada a ver com nada a história do PSDB, nem com o do Datena. O pior que achavam, peraí, aí eu falo que eu acho que achavam que ia ser um grande trunfo essa candidatura. Volta por cima, né? Só que eu acho que não contavam com o fator Pablo Marçal. Muito bem. E não contavam com a minha astúcia. E a cadeira. Muito bem. São Tomás de Aquino ensinava, em médios virtu. A virtude está no meio, no equilíbrio. Parece que no Brasil é defeito.